Pronto, antes de mais pedir a todas a paciência e a compreensão por terem esperado e vamos então dar o início a este debate. Portanto, só para contextualizar, eu vou tentar ser bastante sintética e apenas colocar as questões que me parecem essencial para dar início ao debate, até porque depois, mais tarde, a Graça Samo também vai dar um bocadinho a perspectiva da Masha relativamente a este tema. Mas para já só explicar que este ano, o ano 2020, é o ano... a Marcha celebra os seus 20 anos e que ao lançarmos a nossa quinta ação internacional, portanto a última foi em 2015, esta agora é a nossa quinta, uma das nossas preocupações foi lançar um apelo ao enfrentamento, à confrontação a partir da luta das mulheres com a progressão de forças conservadoras e forças da extrema-direita que, no fundo, articulam o conservadorismo e o neoliberalismo. Fizemos um primeiro debate sobre o tema da soberania alimentar em tempos de pandemia e achamos que quando começamos a ver a emergência e a afirmação dos movimentos antirracistas sob o lema Vidas Negras Importam, achamos que seria muito importante fazer um debate deste tema. O mote, de forma muito resumida e de alguma forma provocatória, de alguma forma foi sugerido por Donald Trump quando resolve publicar um Twitter a pretender, a dizer que Antifa deveria de ser uma organização considerada uma organização terrorista. A questão que se coloca, no fundo, a nossa convicção é que já havia uma onda fascisante a percorrer um pouco por todo o mundo, mas no fundo as coisas não estavam muito claras. Donald Trump, ao querer organizar, ao querer ilegalizar uma organização antifascista, no fundo estava a assumir o caráter fascistante do próprio Estado. Digamos que este é o mote, Porquê? Qual a necessidade de responder a movimentos pelos direitos civis, movimentos antirracistas, evocando uma criminalização do movimento e do movimento antifascista. Pronto, iniciando, nós vamos fazer duas rondas de debate. Nesta primeira ronda de debate iríamos focar, portanto, no fundo, aprofundar da perspectiva de cada uma de vós e da experiência nos vossos movimentos e nos vossos países, portanto, no fundo, para compreender melhor esta onda de protestos, o que é que está na sua base, quais são as preocupações, quais são as dificuldades, quais são as formas de organização. Portanto, convidamos quatro ativistas antirracistas, a Genevieve Williams Comrie, que é do movimento Afro-Resistência em Nova Iorque e que tem estado ativamente a mobilizar-se nos movimentos Black Lives Matter, a Cristina Roldão, que é socióloga e investigadora do Centro de Investigação do CIES e professora, é uma voz ativa no debate público e académico sobre o antirracismo em Portugal. A Elaine Monteiro, historiadora, militante da Marcha Mundial do Brasil e diretora
diretora de mulheres da União Nacional de Estudantes do Brasil, e a Graça Samo, que é coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial de Mulheres e vive em Moçambique. Lançando o primeiro round de debate. Eu falei rápido para irmos rápido, perguntava agora, só para fazermos um ponto da situação, à Geneviève se compreendeu ou se tem tido a tradução. Eu posso eventualmente fazer uma pequena tradução em inglês. Compreendeste? Ok. Eu convidaria então cada uma de vós, começando pela Geneviève, porque digamos aqui a lógica é começar por onde o movimento antirracista emergiu com mais força e num contexto bastante difícil, e eu convidava a Geneviève e depois as restantes companheiras a falar um pouco das motivações de fundo, dos problemas de fundo do contexto histórico em que surgiu estas mobilizações, e falar um bocadinho das raízes da violência histórica e estrutural do racista nos Estados Unidos. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por esta conversación, número uno. Y sé que es una conversación multilingüe, así que agradezco también la paciencia en esa relación. Si estamos hablando de las raíces del problema, tenemos que regresar hacia mucho atrás y hablar sobre la esclavitud forzada, ¿no? Y básicamente que nos llevaron de nuestras tierras ancestrales sin permiso, ilegalmente, y nos regaron por el resto del mundo. Nos dejaron en diferentes partes del mundo. Entonces, esa es básicamente una de las raíces, la cual ha evolucionado ahora, pero el mensaje ha sido lo mismo, que no valemos lo mismo que otra gente, ¿no? Ese es el mensaje. Y ahora mismo en los Estados Unidos, lo que se está viendo internacionalmente, ¿no? Tanto adentro como en el exterior, es básicamente la evolución de un sistema que fue creado, y estoy hablando específicamente del sistema de policías, ¿no? De orden, que fue creado para monitorear, para cazar y para matar a esclavos que estaban tratando de escaparse. Entonces, ese es el inicio de un sistema policíaco a nivel global también, ¿no? Pero en el caso de los Estados Unidos es un sistema que fue creado para proteger las inversiones físicas de la gente blanca que eran dueños y dueñas de esclavos y esclavas y niños y niñas esclavizadas ilegalmente. Y esa institución ha crecido con el mismo fundamento, el mismo objetivo de proteger a la gente blanca. Y no, es un sistema que no nos ha ayudado a nosotros y a nosotras en lo absoluto. Es un sistema que ha brutalizado, es un sistema que ha desintegrado a las familias, a las comunidades, y no solamente en los Estados Unidos, pero también a nivel regional. Específicamente yo hablo siempre de Latinoamérica porque soy panameña, pero soy parte de la diáspora africana en Latinoamérica, y es el mismo sistema. Y yo pienso a veces que dentro de nuestros países de origen, como personas de Latinoamérica y el Caribe, el sistema de policías es peor que el de los Estados Unidos. Nada más que se entiende que no, esas cosas no salen hacia afuera. Pero el terror en que viven las personas, especialmente las familias, es mucho, no diría mucho peor que en los Estados Unidos, pero
no es menos que en los Estados Unidos y también entra lo que es la violencia estatal y la violencia comunitaria y la violencia individual y la violencia de género que también entra ahí específicamente. Así que lo dejo ahí nada más para como que empezar el diálogo sobre las raíces y se lo paso de nuevo. Gracias. Cristina, passava então a palavra à Cristina Roldão. Se pudesses falar um bocadinho como é que tu vês, a partir da realidade, do teu contexto, da tua vivência, a questão das raízes históricas e estruturais da violência racista. Bem, antes de mais agradecer esta oportunidade para estarmos juntas a conversar e também a conhecermos e a conhecer a realidade umas das outras e estabelecer este diálogo. A Geneviève, uma das questões do racismo tem exatamente que ver com o seu caráter global, não é? Não dá para pensar em capitalismo, globalização, sem pensar que na sua raiz temos a escravatura, temos o colonialismo. Portanto, capitalismo, racismo estão profundamente conectados, não é? E, portanto, nos locais da diáspora, e até onde não existe muita diáspora, uma parte da riqueza, uma parte importante da riqueza dos Estados-nação, sobretudo do Norte, não é? Do Norte no sentido amplo, foi construído, claro, a partir da superexploração dos corpos negros durante séculos a fio, a expropriação de terras, a expropriação de recursos, que permitiram que a Europa, neste momento histórico em que estamos, esteja numa posição de vantagem socioeconómica, de dominação cultural e de hegemonia sobre outros corpos e sobre outros territórios. Mas é claro que, apesar de nós podermos falar desta dimensão mais estrutural e transversal, depois existem as especificidades de cada contexto, a maneira como isto depois se traduz em cada contexto merece a nossa atenção, não é? E claro que haveria muito a dizer, e como também sei que o nosso debate também é muito sobre o que está a acontecer agora, vou só dizer algumas coisas que me parecem importantes para o caso português, mas que também comunica muito com o caso brasileiro, não é? Desde logo, o racismo à portuguesa tem esta característica que tem a ver com a forma como foi sendo construído ao longo da história, não é? Nós tivemos durante muito tempo uma coisa que foi o Estatuto do Indigenato nos espaços africanos colonizados, não é? E o Estatuto do Indigenato dividia a população em 3 grupos, não é? A população branca, considerada naturalmente civilizada, como se dizia na altura, a população negra, esmagadora maioria, considerada incivilizada, e depois havia um pequeno espaço que era para aquilo que chamavam os assimilados, não é? As famílias negras, mestiças, a pequena burguesia negra, que de certa forma viam a sua posição privilegiada, não é? Claro que nunca como os brancos, não é? Mas tinham ali um espaço específico. Em França, no Império Francês, existia este mesmo modelo, e isso serviu durante muito tempo, e sobretudo a partir dos anos 50, com as teses lusotropicalistas do Gilberto Freire, não é? E conforme Portugal vai sofrendo pressões internacionais para o abandono das colónias, quer no espaço do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, quer em nos espaços que estavam colonizados e que começavam os movimentos de libertação, e portanto havia esta pressão, e Portugal começa a criar o Estado Novo, vivemos em fascismo, não é? Cria uma propaganda sobre esta ideia de que Portugal seria uma nação pluricontinental, multirracial, não é? E que o colonialismo português era um colonialismo brando, não é? E nós até hoje, com pequenas alterações de texto, mas no fundo é isso que, por exemplo, nós aprendemos nos manuais de história, não é? Quando se quer falar de racismo, o racismo é nos Estados Unidos,
com o Jim Crow e a luta pelos movimentos, pelos direitos civis. O racismo é na África do Sul, com o Apartheid. O racismo é na Alemanha neonazi e no Holocausto. A conexão entre colonialismo português e racismo nunca é estabelecida. Parece que o colonialismo não tem nada a ver com racismo. E esse ideal, essa ideologia lusotropicalista, até hoje está muito presente no espaço político, no espaço mediático português. Acabámos de ter uma manifestação com 10 mil pessoas nas ruas de Lisboa, uma manifestação histórica antirracista, e noutros espaços também em Portugal, portanto numa conexão entre diferentes regiões portuguesas, mas também numa conexão com o movimento global. E aquilo que temos no espaço mediático é, não há racismo em Portugal. Portugal não é um país racista, não é? E temos representantes importantes, quer da esquerda à direita, a dizerem isto. Temos a tese das maçãs podres, não é? Pronto, existe um racismozinho aqui e ali, mas existe um profundo negacionismo, não é? E esse é um dos grandes desafios com que nos confrontamos, e ele próprio tem este passado histórico, não é? Que é sempre esta ideia do bem, Portugal não é bem racismo, é outra coisa, não é? E pronto, e passo a palavra. Passaria a palavra à Helene, aqui deixando um desafio duplo, não é? Porque, no fundo, a Helene está aqui numa... Portanto, no fundo, o Brasil é uma antiga colónia portuguesa, não é? Portanto, está dentro deste espaço da imaginação luso-tropicalista, mas também está integrado no continente americano, não é? Está no mesmo continente dos Estados Unidos, está com uma relação forte com toda a América Latina, onde a questão da negritude tem uma presença muito forte e provavelmente o debate se coloca aos vários níveis. Portanto, eu convidava a Helene a debater este tema, portanto, aqui este diálogo, não é? Nos dois sentidos. Por um lado, num sentido regional, sobre o debate da América Latina na sua relação com o imperialismo norte-americano, não é? E por outro lado, com o luso-tropicalismo e o imaginário do criado pelo colonialismo português. Como é que vê a questão do racismo nestes dois debates? Atenção que não está ligado. Obrigada pelo convite ao debate. Bom, não sei se a gente vai publicar de manhã, tarde ou noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, a Javiere e Cristina deram um panorama histórico que baliza muito do que eu realmente ia apresentar em relação à experiência brasileira, em relação à realidade brasileira de estruturação do racismo. O racismo brasileiro, há algum tempo, nós militantes e pensadores das questões étnico-raciais viemos apresentando sobre como o racismo no Brasil ele tem as suas origens históricas e sociais que permeiam a nossa política, a nossa economia, que advém da exploração colonial, da exploração da escravatura, do tráfico negreiro e os seus desdobramentos que se dão até hoje na nossa sociedade, advém desse período histórico que marcou o desenvolvimento global. O desenvolvimento, inclusive, de outros países da Europa que se estruturaram a partir da extração de bens, de pessoas, de matérias-primas advindas aqui do continente americano. Bem como a Javiere colocou, as origens históricas dos nossos países que foram colonizados são muito próximas, porque é uma experiência compartilhada nos nossos continentes. Então, quando a gente pensa essas origens, principalmente o racismo, aqui no Brasil,
O movimento negro, ele hoje já é bem organizado, bem estruturado, tem boas referências, mas ele tardou em relação ao que foi a organização norte-americana. Então, hoje, quando a gente vê esse grande levante social, que aqui no Brasil a gente traduz como Vidas Negras Importam, que é essa grande movimentação que tem provocado questionamentos em todo o globo, é uma movimentação que inspira muitos brasileiros por ser uma relação que dialoga muito com a nossa realidade, que inclusive apresenta ao mundo uma realidade que no Brasil é uma realidade muito presente, que é a realidade da violência policial. Aqui no Brasil nós temos índices altíssimos de mortalidade da juventude negra brasileira, que é uma realidade infeliz, que também é muito presente na sociedade norte-americana. E no Brasil nós apresentamos que, mesmo que haja estudos em que apresentam índices altos, em que seja visível o grande encarceramento da população negra, ainda assim a população brasileira não assimila o racismo como uma realidade estruturante na nossa sociedade. Desde o século década de 40, 50, muito embasadas nessa ideologia luso-tropicalista, aqui no Brasil foram institucionalizadas noções de democracia racial, como se no Brasil vivêssemos a boa relação, a relação cordial entre brancos, entre a população indígena e entre a população negra, como se o Brasil fosse o fruto da boa relação entre essas três populações. Quando, na verdade, o que nós expressamos aqui na nossa realidade brasileira é uma sobreposição da ideologia branca, da ideologia que estava se estruturando enquanto capitalista, sobre a exploração dos corpos negros, sobre o extermínio da população indígena no Brasil. E o que vemos hoje é, de fato, o desenvolvimento e o recrudescimento de toda essa política eugenista que se estrutura no Brasil até hoje. Então, quando Vera coloca para a gente aqui a pergunta, né, de como tudo isso, como esse racismo se estrutura também com a reflexão sobre o imperialismo norte-americano e a imposição das vontades imperialistas sobre o continente americano, o que a gente tem que pensar é sobre o fenômeno global que nós estamos presenciando nos recentes anos, né, nos últimos 5 anos pelo menos, que é o avanço da extrema-direita. E o Brasil, aqui na América do Sul, tem sido o agente de expressão do avanço dessa extrema-direita. Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro. Então, a gente pode desenvolver um pouco essa conversa mais para frente, quando vir as próximas perguntas, mas o que eu aponto como principal fenômeno aqui no nosso continente sul-americano é isso, a ascensão a ascensão e radicalização da extrema-direita com a figura do Bolsonaro, que é algo que a gente está se estruturando para combater. Aí, nas próximas rodadas, eu posso falar mais. Muito obrigada, Eliane. Eu passaria então, entretanto passaria, para acabarmos esta primeira ronda, passaria a palavra à Graça Samo, e aqui o convite era para abordar o mesmo tema, para já dando uma panorâmica sobre o que tem sido o percurso e a aprendizagem da marcha sobre a questão do racismo e do fascismo, do autoritarismo e este cruzamento entre o conservadorismo e o capitalismo. E, por outro lado, como é que tu vês isto, Graça, a partir daí de Moçambique, não é? Porque nós falamos da escravatura, não é? Falamos de como como um saqueamento, não é? De muitos povos. E
portanto, do ponto de vista histórico, e hoje, não é? Como é que tu vês esta onda, esta movimentação antirracista a partir da tua experiência concreta de luta e de mulher negra em Moçambique? Não estás... Liga o micro. Ok. Então, obrigada pela... Eu estou? Tu estás, só que não se vê a tua carinha. Agora Ok. está, agora sim. Ok. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta interação com todas as pessoas que nos acompanham. Aqui é um pouquinho noite já, umas quase 9 da noite. Mas é um prazer muito grande poder trocar estas impressões sobre assuntos que são tão importantes no contexto em que estamos a viver. Este triângulo que conseguiram criar e conectar Moçambique, Portugal, Brasil e Estados Unidos é um ponto importante, ou é um ponto de partida interessante para discutir qualquer questão, especialmente agora que nós estamos tão interligados como nunca, né? Eu costumo dizer que estamos tão interligados como nunca. E é tão presente sentir o racismo, mesmo em um contexto como o nosso Moçambique, que ainda somos uma população negra, maioritariamente negra, que assumimos independência muito recentemente. Nós não temos ainda 50 anos de independência, temos 40 e tal. Então eu sou mais velha que a nossa independência, ou seja, eu tenho mais idade que a nossa independência, mas independência que é uma independência muito condicionada, justamente por todos esses fatores que ainda estão tão espelhados aos nossos olhos, tão visíveis aos nossos olhos, as marcas todas que foram construídas ao longo de mais de 500 anos desta ocupação e luta, mas mais do que isso, em função do que nós estamos a vivenciar hoje, numa altura em que poderíamos nos considerar realmente povos que estão independentes. Mas se nós estamos a fazer esta conversa em contexto de uma pandemia, a primeira reflexão que nós faríamos era de como é que isso está afetando povos como os nossos e como é que nós estamos sobrevivendo ou vivendo mediante esta conjuntura. E a coisa mais interessante que a gente vê é que a própria forma como a notícia é veiculada é sempre de colocar um processo de colocar as populações negras e colocar a África como um lugar onde a pandemia vai dizimar. As coisas não aconteceram, mas as estatísticas e as projeções que as grandes corporações fazem é de números de como a África vai sofrer. O anúncio que a nossa governação fez a dado momento foi de que 20 milhões de habitantes moçambicanos poderão ser infectados. 20 milhões, nós somos 30 milhões. Então, significa é muito mais do que metade da população, ou seja, 2/3 da população estaria... Então, o que norteia estas formas de olhar para a população negra ou para este continente negro? E o que está por detrás destas formas de comunicação? A outra questão também é, se nós formos pensar do ponto de vista
de resposta ou de soluções ou de alternativas para o enfrentamento deste contexto, quais são as soluções que são colocadas? A África tendo que testar uma vacina que eventualmente possa ser a resposta para o mundo. Por quê? Não é? Por que necessariamente esse lugar? E quando nós vamos ver, a outra questão é que, mesmo quando vamos ver os índices de onde se morreu, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, é maioritariamente população negra que morreu de forma esmagadora. E quais são os determinantes desta elevada mortalidade? São todas as condições que a gente já conhece. A população negra é a que está excluída dos meios, é a que menos tem acesso aos sistemas de saúde, é a que menos tem acesso à assistência no dia a dia, é a que menos tem acesso à alimentação equilibrada para poder ter o seu organismo fortalecido. É o que menos imune está, em termos de pensarmos a saúde, ainda que seja apenas do ponto de vista fisiológico. Então, são muitos determinantes que nos mostram que o racismo está tão presente hoje. E ainda poderíamos falar um pouquinho mais adiante, porque as soluções que nos são colocadas não são baseadas naquilo que as próprias pessoas ou que as próprias comunidades poderão pensar como a sua alternativa para defender a vida ou para garantir a subsistência da vida, mas são as respostas já construídas a partir do Ocidente. E tal dizemos que a forma como foi condicionada a agenda de prevenção foi a partir do modelo ocidental, não necessariamente das condições de vida aqui. Porque quando você vai colocar uma política de confinamento sem alternativas, é condenar uma população à morte, porque as pessoas aqui, a grande maioria da população, para se alimentar no dia a dia, precisa sair à rua para fazer o que faz para ganhar o pão do dia. Para poder colocar comida na mesa, precisa fazer essa rua. Então, quando é política radical de confinamento, sem colocar alternativas, sem um Estado capaz de colocar meios de subsistência, pelo menos neste tempo de emergência, então isso é realmente uma perspectiva muito colonial, neocolonial, de responder à questão. E talvez aí dizer que, do ponto de vista da marcha, foram justamente estas reflexões que fizeram com que há 20 anos atrás, e é tão feliz para nós podermos dizer que há 20 anos atrás que nós nos organizamos para fazer estes debates, para colocar estas questões à mesa. Não por conta de uma pandemia, mas por conta de uma análise de como o modelo econômico, o modelo de organização das nossas sociedades, o modelo de construção da agenda política estava estruturado de forma excludente, de forma de um pensamento completamente colonial e capitalista acima de tudo, de tal maneira que já vivíamos a situação de precariedade da vida das populações negras e, sobretudo, da vida das mulheres. E é por isso que a marcha, ao se estruturar, já se configura de uma perspectiva de analisar como é que a economia acontece no mundo, qual é que é o lugar das mulheres na economia. Estas questões todas estamos a levantar da militarização das nossas vidas, da militarização dos nossos espaços públicos. Eram questões que a marcha já levantava e é por isso que o tema da paz e desmilitarização era um dos pilares, já é um dos pilares da marcha desde os primeiros anos da sua construção. Pensar o trabalho, os serviços públicos, os bens comuns, a discussão toda que nos colocaria a pensar uma vida mais digna para todas as pessoas, teve que olhar para esses elementos e a discussão do racismo foi sempre central. Ok, muito obrigada, Graça. Eu voltaria para o segundo round, voltaria a convidar, passar a palavra à Geneviève, portanto voltaríamos aos Estados Unidos.
Aqui a Graça já situou um bocadinho o debate no contexto atual de uma pandemia, de uma crise sanitária, que provavelmente que foi sentida de forma diferente. Por exemplo, a Graça falava nas complicações do confinamento. No caso dos Estados Unidos, a questão que se colocou foi a falta de resposta e a falta de encarar de frente o problema da pandemia, do Covid e da necessidade de haver respostas em termos de saúde pública para esse problema. Portanto, a questão, eu queria colocar a questão que, na linha do segundo round, a questão que eu lançava à Geneviève era a seguinte: sendo um problema estrutural, de longo prazo, por que razão é que o movimento antirracista não é uma novidade nos Estados Unidos, mas por que razão é que terá emergido com tanta força nesta altura? Essa é uma questão, não é? Porque é que achas que o movimento Vidas Negras Importam ganhou tanta força nesta altura e que, no fundo, como é que foi, do ponto de vista prático, como é que foi organizar mobilizações e estar neste contexto atual, quer do ponto de vista político, com uma figura, no mínimo, caricata, como o Trump, como presidente, e num contexto em que há um problema de uma crise de saúde, não é? Uma crise sanitária, portanto, a correr, e que, portanto, que problemas é que enfrentaram e como é que procuraram responder a esses problemas? Gracias. Estoy leyendo las preguntas como me están llegando aquí en el chat. Así que voy a ir así. Sí, el movimiento antirracista aquí no es nada nuevo. El movimiento antirracista tiene ya décadas y décadas y décadas. Lo que pasó aquí fue que cuando empezó la pandemia y el presidente básicamente no prestó atención, eso creó una brecha entre las personas que valen y las personas que no valen. Porque el sistema de salud acá es 100% privatizado, aunque hay hospitales y servicios públicos que tienen nada más la responsabilidad de establecer que una persona se pueda parar para salir. Entonces no es el curar a la gente, es nada más estabilizarla físicamente para que esa persona pueda salir del hospital. Así que uno puede estar teniendo, digamos, una apendicitis, pero te dan una medicina para calmar el dolor y te envían básicamente a morirte. Eso es el estado de salud público aquí. En el caso de la pandemia, entonces se vio que hubo mucha división entre las diferentes clases y hay áreas, aunque se dice que en los Estados Unidos no hay segregación en cuestión de clase, obviamente. Porque en las comunidades donde vive la gente más pobre son las comunidades afroamericanas, de la diáspora africana, de Latinoamérica y de África, y la gente que es de Latinoamérica y el Caribe, que no necesariamente son afrodescendientes. Entonces, esas son las poblaciones más vulnerables y que no tienen trabajos donde le pagan un servicio, un seguro médico. Entonces, estas son personas, incluyéndome a mí, que no tenemos acceso a salud porque tendríamos que pagar y los gastos son demasiado altos y que mucha gente decide por causas de ingreso no tener salud. Lo que pasó entonces fue que las personas que podían pagar fueron a sus doctores
y consiguieron tratamientos de prevención. Y el presidente, al darse cuenta de que tanta gente en las comunidades más empobrecidas fueron las que se estaban enfermando a una tasa más alta, entonces decidió, bueno, no hay que prestarle atención, esto no es un problema de nosotros. Entonces, lo que dijo Elaine más temprano sobre el genocidio político, esto es, el decidir qué vidas valen y qué vidas no valen. Se veía a personas politiqueros diciendo que si nosotros de verdad creemos en democracia, morimos para que le puedan salvar la vida a otras personas. Y eso se dijo. Las personas adultos mayores y las adultas mayoras, las mayoras, le estaban diciendo, no vayan al hospital para darle ventiladores a gente más joven. Y hay encuestas ya donde personas afrodescendientes iban a recibir servicios médicos y le decían que no habían exámenes para ellos y ni ventiladores, pero para la gente blanca sí. Entonces, esto es un problema, pero esto no es un problema nuevo. Esto es un problema de qué vidas valen y qué vidas no valen. Y cuando se nos enseña, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, desde muy pequeños, estoy hablando desde las guarderías y escuelas primarias, que nosotros y nosotras no valemos tanto, porque se nos enseña eso en las escuelas, porque no tenemos acceso a nuestras historias, no tenemos acceso a nuestras culturas sistemáticamente. Entonces, cuando las personas son médicos, doctores, enfermeros, enfermeras, dentistas, lo que sea, también son racistas. Han internalizado un sistema donde no quieren ni tocar a la gente afro. Donde no, me ven a mí o ven a cualquier otra mujer afro y piensan que mi pelo está sucio, que yo soy una cochina, que mis hijos están sucios, llenos de piojos. Entonces nadie quiere tratarnos. Eso es lo que se vio. Y cuando las personas estaban muriéndose con más frecuencia, las personas afro muriéndose con más frecuencia, cuando se vio durante el huracán Katrina, donde murieron miles de personas, y ahora se ve ahora, donde murieron en Nueva York solamente más de 100,000 personas. Cuando uno le toca a un pueblo así, con muertes, el pueblo está harto. Y encima de eso, matan a un hombre en la calle por supuestamente $20 falsos, que no eran ni falsos al final de la cuenta. Ahora, sí, hay que luchar para que paren la brutalidad policial 100%, pero la violencia de género a causa de los policías y a causa de los hombres cis hetero y la violencia en contra de nuestras hermanas y hermanes trans, esa violencia para mí es la violencia muy invisible y que no se está hablando y no se están dialogando. Porque la violencia, el eliminar a los policías, en el caso de los Estados Unidos, no va a eliminar esa violencia. Porque esa es una violencia que también se enseña desde muy chiquitos y en todos los gobiernos, el gobierno se hace de manera masculino, de manera machista, de manera misógeno, donde los derechos de las mujeres siempre son negociados por poder. Entonces, eso también tiene que ser parte de un diálogo sobre racismo estructural y sistemático, porque ¿dónde entramos nosotras mujeres afro? ¿Y dónde entran las mujeres indígenas en esa conversación? Cuando ya por clases de raza no tenemos muchos derechos y por clase de género tenemos menos derechos y estamos más vulnerables a más violencia. Entonces, yo pienso que y ahora se está cuestionando eso más y se está hablando. ¿Pero dónde están los hombres por la cual estamos luchando también? Porque ellos no están luchando por nosotras. No es parte ni de un diálogo, ¿no? Entonces me parece que el tema de género y violencia, acceso a salud, inequidad social, es un tema bien
para mí ese es el reto ahora mismo. ¿Cómo vamos a garantizar nuestras seguridades y prioridades desde una perspectiva feminista? Y creo que Graca lo mencionó sobre el redefinir estas cosas tiene que ser liderizado desde una perspectiva económica feminista, porque si no, se va a replicar lo que estamos viviendo ahora. Porque la gente en liderazgo, los hombres que están en el poder, nunca van a incluir nuestras necesidades como algo prioritario. Muito obrigada, Geneviève. Eu voltava a passar a palavra à Cristina e continuávamos mais ou menos neste debate, não é? Portanto, as questões que eu lancei anteriormente à Geneviève para o contexto dos Estados Unidos, para o contexto português, e as questões que a própria Geneviève já foi levantando pelo caminho, não é? Porque acho que, entretanto, aqui já foram surgindo vários temas de debate. Estava a ouvir a Geneviève e a forma como ela foi discutindo como a política de saúde e de Estado de Providência nos Estados Unidos com o Covid criaram ou reforçaram aquilo que já era uma divisão, uma segregação económica, social, territorial que existe nos Estados Unidos e como isso foi gritante. E estava a pensar como é que isso também tem que ver com o caso português. E acho que para além dessas questões que nós sabemos que estão presentes, que é o facto da população negra estar muito mais sujeita ao braço repressivo do Estado, à polícia, ou à vigilância, ao controle, do que ao braço da segurança social e da providência, não é? E nós já vimos isso, e logo aqui com o Covid em Portugal, toda a gente dizia, vamos fazer quarentena, não é? Vamos trabalhar em casa, e parecia, na televisão, parecia que estava toda a gente em quarentena, não é? Mas depois os supermercados continuaram a funcionar, a ser limpos, e eles diziam que era preciso limpar tudo redobradamente. As maçanetas das portas, as superfícies, não é? E quem é que está a limpar isso? Não é? São as mulheres negras na maior parte dos casos, não é? Muitas vezes sem proteção dada pelas empresas para as quais trabalham, não é? E forçadas a trabalhar porque estão estruturalmente fora dos contratos de trabalho, da possibilidade da proteção social, não é? Agora, acho que há aqui também outros elementos que têm que ver com o porquê que no dia 6 de junho, no último dia 6, tivemos uma grande manifestação, e tem que ver, claro, com o efeito daquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, não é? Mas, ao contrário daquilo que alguns críticos brancos, muitas vezes moderados, dizem que isso é um efeito mimético, não é? O efeito mimético, as pessoas veem outras, noutra parte do mundo, a manifestar-se e toda a gente fica com vontade de se manifestar. Isso não tem sentido nenhum. A grande questão é que aquilo que se está a passar nos Estados Unidos e aquilo que nós vimos com o George Floyd e com outros casos, quer dizer, o movimento Black Lives Matter, pelo menos desde 2013, tem vindo num crescendo de mobilização, não é? E nós não podemos não contar essa parte também da própria história, mas em Portugal nós nos últimos 2 anos tivemos casos de violência policial muito graves e que estiveram no espaço público. Tivemos o caso da esquadra de Alfragide, em que vários moradores do bairro da Cova da Moura são agredidos e sequestrados numa esquadra, e a polícia depois diz que eles tentaram invadir a esquadra e conseguiu-se pela primeira vez que o Ministério Público agarrasse um caso como estes, não é? Tivemos o caso da violência policial no bairro de Jamaica, também visualizado através das redes sociais. Tivemos a manifestação de jovens negros a subir à Avenida da Liberdade na sequência do que aconteceu no bairro de Jamaica. E qual é que é a resposta das nossas instituições? Bala de borracha.
temos 2 jovens que são acusados de motim, foram condenados por motim, não é? Quando, por exemplo, outras manifestações de jovens é considerado democracia, que é uma coisa criativa, que é muito bom, não é? Mas corpos negros dentro da cidade a reivindicar os seus direitos é imediatamente criminalizado, não é? Tivemos também o caso do Giovanni, que não foi um caso de violência policial, mas foi um caso de um jovem negro assassinado no norte de Portugal e para o qual a polícia não vai fazer nenhuma diligência. É quando o pai do Giovanni, o Giovanni esteve durante muito tempo em coma, e o pai dele vem de Cabo Verde para Portugal e é que começa a acionar o processo. Não é? E aí é que se começa a ver que a polícia é forçada a tomar conta do caso. Porque era um corpo negro caído no chão. Não é? E, portanto, esse caso também gerou uma manifestação muito grande em Lisboa. E não só em dimensão, como em o tipo de a diversidade de pessoas que lá estavam. Tínhamos pessoas negras muito mais velhas, muitas mulheres. Aliás, de há uns anos para cá, a presença de mulheres negras, quer na organização do movimento, na liderança, quer na própria composição das manifestações de rua, é fortíssima, não é? Comparativamente com alguns anos atrás. E tivemos ainda o caso da Cláudia Simões, não é? Que é agredida É interessante que 2 casos que nós temos em Portugal, que vêm assim a público, sobre violência policial sobre mulheres racializadas, são em autocarros. Não é? E quer a Nicole Quinaias, há algum tempo atrás, quer a Cláudia Simões, mais recentemente, estão num conflito com os condutores ou com os seguranças que estão nesses autocarros e depois são alvo de violência. Não é? E nós temos esse caso a decorrer agora, e isso foi filmado. Nós estivemos a ver, quase em tempo real, a Cláudia Simões a ser agredida com um tipo de tática muito violenta, não é? Com a filha a observar. Não é? E neste momento, este caso está a correr os trâmites legais, mas temos uma associação sindical de polícia que uma das primeiras intervenções que faz é dizer Deus queira que o agente não tenha apanhado nenhuma doença. Não é? Isto tudo aconteceu e está a acontecer em Portugal num curto espaço de tempo. E num curto espaço de tempo em que estamos a sofrer ainda a crise de 2008, que claro, que foi nas pessoas negras e pessoas racializadas, que perderam os seus empregos, que perderam as suas condições de vida. Sofremos agora uma segunda, ainda não nos tínhamos levantado da crise de 2008, temos a crise do Covid, que ainda estamos para ver, ainda não caiu tudo, não é? E há um debate na sociedade portuguesa com todos estes casos e os representantes institucionais, da esquerda à direita, têm privilegiado uma atitude negacionista. E isto tem um efeito, não é? Cada vez mais fica evidente que a concertação institucional não nos tem levado muito longe. Não é? Tivemos pela primeira vez 3 mulheres negras eleitas na Assembleia da República. Mas no exato momento em que elas são eleitas, entra pela primeira vez um partido de extrema-direita que, de forma desabrida, tem ligações com grupos neonazis, diz que é preciso fazer um confinamento especial da comunidade cigana, Roma, e os vários partidos e as instituições democráticas não põem cobro a isto, não é? Têm optado pela estratégia do não vamos, isso não é racismo, ou não vamos dar importância. Mas no meio disso há corpos negros e corpos ciganos
que na vida prática, concreta, quando andam de autocarro, quando estão nas redes sociais, quando vão alugar uma casa, quando estão a passear na rua, quando vão ao supermercado, que agora tem uma legião de pessoas que se sentem autorizadas para expressar o seu racismo da forma mais violenta. Não é? Então isso tudo faz parte também desta mobilização, está por trás também da história da mobilização que nós tivemos em solidariedade com o George Floyd, mas que no fundo isto é uma questão, a violência de Estado, a criminalização do corpo negro, é uma questão global. Não é? Bem, eu mais do que lançar qualquer questão, eu passava a palavra, porque acho que está aqui um debate, não é? Várias questões a serem levantadas e por aí fora. Eu passava a palavra à Eliane e depois à Graça, e depois então fazemos um último round de questões. Eliane. O som. Vera, você pode, por favor, repetir para mim qual foi a provocação que você colocou no início? Porque as falas foram um pouco longas e eu acabei perdendo a provocação que você colocou lá no comecinho. A provocação, digamos que eu aproveitei a boleia da Graça, que introduziu o tema da situação atual e da crise pandémica e de como, no fundo, como é que os negros e as negras são vistos nessa crise, não é? Neste caso, a partir do contexto de Moçambique. E a questão que eu coloquei foi conjuntural, que é porquê, portanto, neste contexto que eu coloquei é porquê o tema portanto, estas mobilizações antirracistas, sob o lema Vida Negras Importam, porquê emergiram com tanta força agora? Porquê que isso aconteceu? E neste caso era interessante responderes a essa pergunta a partir daí da realidade do Brasil. Sim. Aqui no Brasil, como eu finalizei a fala no primeiro round da nossa conversa, que eu coloquei que aqui no Brasil a gente está acompanhando e vivenciando uma ascensão da extrema-direita a partir da figura e do governo do Jair Bolsonaro, que é um presidente que tem se expressado como absolutamente autoritário, que tem caracterizações muito racistas, seja no seu discurso, na sua narrativa, na forma de lidar com a população. E aí, aqui no Brasil, a gente tem presenciado um movimento em conjunto, como eu tinha falado, né, com muitas inspirações e diálogo com o que tem sido os movimentos nos Estados Unidos, que é o movimento Vidas Negras Importam e a luta antifascista. Aqui no Brasil, essas duas lutas elas têm origens históricas muito diferentes, mas que hoje, no momento que a gente vive, no momento político que a gente está vivendo, de crise pandêmica, de crise econômica, o Brasil está passando por uma crise econômica muito grande, está passando por um aprofundamento das desigualdades, acentuação da miséria, acentuação da violência contra a mulher, altos índices de violência doméstica, de feminicídio, de violência policial. E essas duas lutas, a luta antirracista e a luta antifascista no Brasil, tem se estruturado tem se estruturado a partir de muito diálogo, principalmente porque há algum tempo aqui no Brasil nós estamos construindo uma aliança democrática a partir dos movimentos, a partir da população que não se organiza em movimentos também, de enfrentamento a esse governo autoritário. Um governo que, a partir da sua forma, no seu discurso de eleger inimigos, de colocar a população como uma população, inclusive, inimiga do seu governo, e aí eu vou escrever algumas situações.
o presidente eleito, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil nós temos alguns grupos tradicionais que se organizam com o movimento negro, como o grupo de quilombolas, que é a população que advém das resistências à escravidão desde os séculos em que o Brasil ainda era uma colônia. São populações que até hoje conseguem resgatar a memória de resistência dessa população que resistiu nesse outro momento, né, nesse outro momento histórico. Em outro momento, Bolsonaro, por vezes, se direciona a essa população os tratando como animais, de maneira bem esdrúxula. Ele recentemente, assim como governadores da sua base criada, dizem que usam um jargão muito comum, que tem infelizmente sido muito comum aqui, que se chama, que eles dizem que bandido bom é bandido morto, onde eles não pensam em nenhum tipo de medida de ressocialização ou de diminuição da população carcerária no Brasil. Na verdade, eles são favoráveis à morte dessa população. Ele diz, outra frase que ele usa muito aqui, direitos humanos é para humanos direitos. São coisas que às vezes para a gente soa como frases esdrúxulas, mas que têm sido aderidas pelo presidente como uma forma de legitimar o seu discurso de violência, o seu discurso de exclusão, o seu discurso que legitima a violência policial e a violência contra a maior parte da população brasileira, que é a população negra. Então, aqui a gente está vivendo uma realidade onde os governantes estão desestimulando o isolamento social. Então, estamos há cerca de 3 meses numa disputa de conscientização da população, uma disputa sobre manter o isolamento social e preservar as vidas, ou reabrir o comércio, reabrir os shoppings, as lojas, para que os comerciantes não percam dinheiro, mas em contrapartida a população se contamina, a população fica em risco. No Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o que tem dado sustentação e amparo à população mais pobre, mas ainda assim o atendimento tem sido insuficiente para a quantidade de pessoas que estão se contaminando com o Covid-19. E o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, antes da pandemia, inclusive, vinha sofrendo diversos ataques do governo Bolsonaro, porque o governo ele tem um viés profundamente neoliberal, economicamente neoliberal, e que visa o desmantelamento de diversos serviços públicos, seja a educação, seja a saúde. E hoje, durante essa pandemia, nós estamos presenciando a resultante desse desmantelamento, que afeta principalmente a população negra, a população mais pobre, que é majoritariamente negra. Então, no Brasil hoje, a gente está vendo um discurso muito conservador, mas também muito contraditório. A gente está vendo a formação de uma tentativa de se forjar uma identidade nacional baseada nesses valores racistas, individualistas, excludentes, mas, em contrapartida, esse governo tem se mostrado cada vez mais subserviente ao governo norte-americano, de Donald Trump. Então, a gente está vendo uma realidade contraditória e complementar a partir do momento em que a gente consegue perceber que o capitalismo brasileiro de hoje é um capitalismo que está cada dia mais se apropriando dessa ideia de exploração da população mais pobre, dialogando com esses ideais eugenistas e genocidas, e que tem feito muito da nossa população, grande parte da nossa população, sofrer violências extremamente absurdas.
Eu, entretanto, fazendo aqui nós penso que estamos com 1 hora de debate, sensivelmente, e não teremos muito mais de meia hora. E eu queria perguntar à Graça se preferes, porque sei que também estás cansada, não é? E que tens ainda uma longa noite pela frente. E queria perceber, queres dizer já alguma coisa neste round ou queres que eu aproveite para ir introduzindo o próximo round de debate? Como é que tu preferes que eu faça? Não ouço. Eu dizia que podes ir introduzindo o próximo. Ok. Então, eu introduzia portanto, acho que já avançamos um bocado na análise desta situação atual, quer de um ponto de vista mais histórico, quer de um ponto de vista conjuntural. E a questão que eu lançava era mais, digamos, estratégica, digamos assim. Para já era, no fundo, primeiro, que avanços e que oportunidades abre esta onda de protestos. A segunda questão é que dificuldades é que enfrentamos, que dificuldades concretas é que, e no caso de ti, Graça, também na perspectiva da Marcha Mundial de Mulheres, de uma organização com este tempo todo, mas com muitas debilidades mesmo, não é? Portanto, no fundo é face que avanços e oportunidades temos aqui com esta onda de protestos, não é? E que dificuldades é que temos. Por exemplo, a Geneviève colocava muito esta questão de sentir necessidade portanto, no fundo, de como é que nós lutamos pela afirmação de uma agenda feminista, como é que nós lutamos pela afirmação dos problemas específicos das mulheres e em especial das mulheres negras, articulando, e como é que isto pode abrir espaço à articulação e ao fortalecimento de laços entre movimentos. Portanto, no fundo é avanços, oportunidades, dificuldades e desafios que se abrem com esta onda de protestos. Era esse o convite. Queres que eu comece? Sim. Sim. Há uma série de questões que penso que a conversa da análise de contexto já começou a delinear de certa maneira, que é o afirmar de que temos vindo, ao longo deste processo histórico, sujeitas e subjugadas por um modelo que não nos serve, um modelo que não nos representa, um modelo que não nos reconhece como sujeitos ou como atores que podem construir ou fazer parte da solução dos problemas que vivenciamos. Então, o sistema está controlado, influenciado por forças que são elas mesmas que se propõem como solução para os problemas que eles próprios criam. E a nossa discussão, sempre nestes processos como Marcha Mundial das Mulheres, é primeiro centrar essa discussão do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista dos povos, do ponto de vista das mulheres. Neste caso, estamos aqui como mulheres e a falar, tentando trazer as vozes de outras mulheres. Partir desse lugar de sujeitos políticos, sujeitos econômicos, que apesar de não serem reconhecidos pelos sistemas que dialogam a economia na dimensão global, reconhecemos que somos nós que fazemos parte dessa economia que consideramos que é a economia que salva, que mantém as vidas, que sustentam a vida. Então, o nosso propósito, a nossa perspectiva é
como é que nós tomamos este contexto da pandemia para ampliar a nossa voz na discussão daquilo que nós acreditamos que é a forma justa, adequada, equilibrada de pensar um modelo de economia, um modelo de sociedade, acima de tudo, que possa ou que permita que possamos interagir a partir dos distintos interesses, a partir das distintas formas de organização, como possamos considerar, a partir dos distintos movimentos, como é que podemos trazer à mesa, a esta altura, aquilo que são as nossas discussões que já nos acompanham ao longo de anos, como é que nós podemos, a estas alturas, colocar de forma ainda mais visível aquilo que têm sido as nossas propostas alternativas para a construção de um modelo que pode ser a alternativa para vencermos os problemas que já tanto mencionamos aqui. Então, temos um projeto político que nós chamamos Economia Feminista, que é muito além de pensar uma economia solidária, é muito além de pensar a soberania alimentar, é muito além de pensar, mas é a combinação destas diferentes perspectivas de vida, todas elas interagindo e dialogando para pensar tudo quanto são os sistemas de organização da vida, as alternativas de gestão, inclusive cogestão dessa mesma vida, o pensar e repensar o conceito de Estado e da democracia, porque, como nós vemos, a própria democracia, que é ainda uma escola em construção, é tão manipulada hoje para servir as mesmas elites, para servir os mesmos interesses de uma classe dominante e de forças que são centralizadoras e manipuladoras, e assim sabemos, e que por isso usam a violência para nos calar e para nos intimidar, e enfim. Então, a nossa proposta é como é que, e talvez o desafio maior estamos neste contexto ainda de confinamento, de limitação de liberdades, e que vai ampliando essa limitação de liberdades. Como é que nós seguimos construindo o nosso diálogo quando nós não nos podemos encontrar? Quando nós não podemos sentar à volta da fogueira, como habitualmente fazemos? Quando nós não podemos fazer as nossas reuniões informais, se é que queremos assim chamar, se nós não podemos juntar-nos à rua para podermos fazer a nossa voz ecoar? Porque se há algum momento de nós vermos a verdadeira exclusão, é este contexto. Quantas pessoas poderão acompanhar esta nossa rica discussão que está a acontecer online? Quantas pessoas têm acesso a um telefone ou a uma rede de internet estável para poderem acompanhar um diálogo deste e poderem colocar as suas inquietações ou as suas contribuições sobre como podemos nos organizar? Como é que nós nos organizamos? Nós construímos a nossa luta, construímos o nosso movimento a partir das ruas. Nascemos nas ruas em defesa da terra, em defesa da água, em defesa da democracia, em defesa dos serviços públicos, contra a militarização, pela paz. Tudo isso fizemos nas ruas. E se hoje não podemos ocupar esses mesmos espaços, não podemos usar essas mesmas dinâmicas, quais são então as alternativas? Se fazer isso é colocar em risco as nossas vidas, em casa também é um lugar onde a vida não subsiste, porque a violência doméstica, a violência sexual, todas as formas de controle do nosso corpo e das nossas mentes está cada vez mais evidente. Então, o que é que nós podemos considerar como alternativa para a construção e o fortalecimento do nosso movimento e das nossas lutas? Porque o nosso movimento é movimento porque está em luta, está em defesa da vida, está em defesa de todas as alternativas que nós consideramos extremamente importantes. Uma questão que eu sempre gosto de colocar, sendo filha de camponeses, não consigo viver sem isso, falar da comida, falar de comida saudável à mesa. Se nós estamos não há aviões,
não há navios circulando, significa que o comércio internacional está comprometido. Não seria essa a altura de nós radicalizarmos a nossa luta em defesa do controle dos sistemas de produção pelas populações locais, pelas famílias de camponeses e camponesas, para nós voltarmos a ter controle de decisão sobre o que produzimos, para que produzimos e quando produzimos. Seria um ponto de partida para essa discussão, e porque para mim a saúde depende do que está na nossa mesa para a nossa alimentação, o nosso bem-estar, equilíbrio emocional e físico também está associado a essas dimensões. Então, é um bom ponto de partida, começar pela comida, pela mesa, fazer um diálogo político, democrático e por aí vai. Muito obrigada, Graça. Entretanto, só para dizer que a Geneviève, entretanto, teve que se ir embora. A nossa ideia é, portanto, eventualmente havemos de falar com ela e convidá-la, no fundo, a dar algum contributo para complementar, porque esta também, ou seja, já fizemos aqui muita análise, era interessante depois também ter a perspectiva dela sobre este tema e arranjaremos forma de garantir que isso aconteça. A questão está lançada, a Graça colocou aqui outras tantas e outras questões. Não sei, agora a seguir é a Cristina. Até uma próxima, Javier. Gracias. Pero un espera, ainda estás ahí, desculpa. Para despedirme bien y también para añadir, cuando hablamos de un movimiento, un proceso feminista, tenemos que recordarnos que no todas las feministas somos iguales, ¿no? El feminismo afro tiene que ser reconocido y tiene que liderar esto ya, porque el feminismo blanco no nos ha servido a nosotras con nuestras luchas que son culturales, no históricas tampoco. Entonces, cuando hablamos de feminismo, pienso que tenemos que tener mucho cuidado en no abordar el feminismo como que nos cubre equitativamente, igualitariamente a todas, porque no lo hace, ¿no? Y también, siguiendo lo que dijo Graca, lo de los modelos existen, los modelos por los cuales estamos luchando existen. Lastimosamente no existen para nuestro provecho, existen para otra gente, ¿no? Pero los modelos ya están. Entonces, cuando yo hablo con mucha gente que pueda tomar decisiones, hay que comunicar lo que estamos pidiendo y demandando nosotras, ya existe para las mujeres blancas. Entonces no estamos inventando nada. Lo que queremos es vivir en paz. Lo que queremos es vivir con todos los derechos que tiene la otra gente, ¿no? Y que se nos reconozca que hemos sido violadas y violados a nivel histórico por estos sistemas coloniales. Eso es uno. Y lo siguiente, yo pienso que es un momento bien estratégico de fomentar lo que es la juventud, porque por lo menos en los Estados Unidos, muchas de las marchas y las demostraciones han sido por el liderazgo de las y los jóvenes que ven y entienden con sus cuerpos que no tienen un futuro. Entonces, cuando a un grupo de personas se le quita una visión de un futuro, es muy peligroso. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que los jóvenes y las jóvenes están lanzándose listos a morir por esta lucha, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y cuando vemos en Latinoamérica, especialmente en tierras colectivas afrodescendientes, lo que es Colombia, lo que son partes en Brasil, lo que son Guatemala, Nicaragua, esas comunidades, por lo general y por la mayoría, donde son las mujeres las que están liderando, esas mujeres mueren por su tierra, por sus familias.
pero no mueren nada más por su pedacito de tierra aquí, es un movimiento colectivo y se están lanzando hacia afuera, y eso, por lo menos aquí, lo del movimiento de justicia alimentaria, ya hay modelos que las personas afro aquí en los Estados Unidos están mirando en Latinoamérica. Entonces son como espacios donde hay espacios para como que intercambiar ahora más que nunca diferentes sistemas y también ver cómo estamos apoyándonos las unas a las otras, ¿no? Y compartiendo nuestras historias y nuestras enseñanzas. Voy a dejar ahí porque estoy así pensando en oportunidades y también amenazas. La pandemia es una amenaza, el acceso a salud, ¿no? Pero también yo pienso que tenemos tradiciones ancestrales, por lo menos las mujeres afro, tenemos tradiciones ancestrales de salud, a las cuales también tenemos que regresar. Y no podemos poner nuestra salud solamente en las manos de medicinas occidentales. Tenemos que ver también lo que es el jengibre, lo que es la ruda, lo que son las cebollinas, cómo nos curamos y cómo prevenimos estas cosas dentro de la idiosincrasia de nuestras comunidades empobrecidas. Porque ahí hay también tradiciones ancestrales de la cual podemos acudir y son cosas que sabemos y practicamos, pero tenemos que compartirlo más. Por lo menos aquí, yo vivo en el Bronx, ¿no? Aquí se comparten medicinas tradicionales entre las vecinas y entre las diferentes comunidades para prevenir que nos enfermemos. Entonces son prácticas de que también yo pienso que dentro de lo que es el marco feminista, el marco económico, tenemos que también como que pausar y ver cómo nos hemos básicamente dado a un sistema y no continuar nuestras tradiciones para prevenir que estemos en esta posición de nuevo. Y para mí tiene que ser paralelo. Entonces, ahora sí me despido porque voy muy tarde a otro Zoom. Okay. Muito obrigada e até sempre. Tchau. Tchau. Cristina, força. Ok. Bem, para também ser breve, não é? Porque o debate vai longo e voltar à pergunta que também tinha sido, que é esta questão dos avanços, desafios, conquistas, não é? E aqui em Portugal... Dificuldades. Sim, mas não dá para falar de uma coisa sem falar das outras, não é? Porque não há propriamente vitórias totais, não é? Cada passo que se dá tem muitas contingências, não é? Então há questões que que me parecem bastante positivas nos últimos anos, talvez desde 2015, não é? Talvez um bocadinho antes, surgiram em Portugal várias organizações negras e organizações de diferentes tipos, não é? Organizações mais de base comunitária, associações feministas negras, não é? Assim pela primeira vez, assim bastante assumido a questão da interseccionalidade a aparecer. Há toda também uma cultura mais difusa de voltar a um certo padrão estético e referências culturais negras, não é? Sei que sejam propriamente jovens, ativistas, mas nós sentimos que existe toda uma cultura negra e de valorização das referências negras que ganhou um espaço que não tinha antigamente, não é? E isso para nós é uma das grandes vitórias, não é? E que se expressa na capacidade de organização da comunidade negra, muitas vezes com mulheres nas suas lideranças, quer organizações que são feministas negras, quer organizações que não se identificam desse modo, mas quando percebemos como é que funcionam, percebemos que são mulheres que
que lideram e que as organizam, mulheres negras, não é? Então, essa tem sido uma das partes mais positivas. Depois, outra que tem que ver com a capacidade de furar o debate público e obrigar que esta conversa sobre o racismo na sociedade portuguesa não se faça só entre pessoas brancas, nomeadamente homens brancos, que era o que acontecia até alguns anos atrás, e que hoje tenha que dialogar e dar espaço e primazia a corpos negros. Isto ainda não acontece totalmente, mas já está em cima da mesa, não é? Já não é algo que possam fingir que não veem, não é? Claro que isto levanta várias questões, não é? Da apropriação, por exemplo, não é? Por vezes sentimos que os nossos debates são uma espécie de elemento de distinção dentro de uma certa esquerda branca mais radical, não é? Cooptação, não é? Os partidos que querem ter o seu colorido, não é? Mas numa lógica muito token, não é? Então, ao mesmo tempo que isto tem coisas positivas, também levanta imediatamente desafios novos. Por outro lado, a capacidade nos últimos anos de estabelecer um conjunto de reivindicações que são partilhadas por várias organizações e vários coletivos, como o direito à nacionalidade portuguesa para quem nasce em Portugal, que isso não é, ainda hoje não é automático, não é? As questões da memória, não é? O debate todo sobre a toponímia, sobre as estátuas, sobre os museus e sobre os manuais de história na escola, não é? A questão do direito à habitação condigna, por causa dos bairros de realojamento e a maneira como a população negra e outros grupos racializados estão segregados dentro da cidade, privando-os do acesso aos equipamentos, aos recursos do Estado e colocando-os mais sujeitos à repressão policial, não é? A própria questão da violência policial e da injustiça face às pessoas racializadas, não é? Existe todo um trabalho feito por parte dos coletivos neste domínio. O debate sobre a recolha de dados étnico-raciais nos censos, que até há uns anos atrás seria impensável, não é? Porque Portugal apresenta-se sempre como um país colorblind, que não vê cores, e que, portanto, é melhor não recolher dados sobre isso, porque isso é que vai fazer o racismo, tal, não é? Nós confrontamos com esse discurso, mas conseguimos que isso entrasse na agenda pública e na agenda política. Não ganhámos, não conseguimos que fosse incluído no censo de 2021 como gostaríamos, mas o debate sobre isto não se vai fazer da mesma maneira que se fazia há alguns anos atrás. Às questões da representatividade e das cotas. E eu agora queria ir rapidamente para uma questão que a mim me coloca a Elaine e coloca aqui a quem me estiver a ouvir e a você, todas, não é? Que é a questão das alianças, não é? E para mim esse tem sido um dos aspectos mais complexos de gerir, não é? Muitas vezes simulam-se alianças sem que o trabalho de descolonização mental esteja totalmente feito, não é? Antifascismo e antirracismo, que para mim seriam coisas pelo menos muito próximas, não é? Mas elas têm, na vida real, origens distintas, não é? E, portanto, esta conexão, depois na prática, ela não é assim tão imediata, não é? Mas talvez até seja dos grupos com os quais se consegue, grupos anarquistas também, se consegue fazer alianças até mais práticas, concretas, não é? Quem é que vai estar na manifestação? Quem é que assegura? Quem é que cuida, não é? E depois, com o feminismo branco, pequeno burguês, na sua maior parte, as relações têm sido tensas, não é? Por vezes parece que há uma proximidade, mas depois há outros momentos onde isso não acontece. Portanto, a minha questão até é um bocado, não tanto sim ou não alianças, mas
a possibilidade de haver diferentes tipos de aliança, não é? Com diferentes níveis de compromisso e de coorganização, não é? Uma coisa é fazermos um acordo em determinado momento pontual, outra coisa é organizarmos de forma mais substantiva e prolongada no tempo. E depois também as próprias alianças com os grupos que sofrem o mesmo tipo de violências, nomeadamente associações e coletivos da comunidade cigana em Portugal, comunidade imigrante, refugiados, que estão mais próximos das nossas que sofrem o mesmo tipo de violência, mas claro, é sempre complexo construir isto. Ok. Bem, temos aqui, eu lançava-me, pois acho que vamos conseguir acabar no, mais ou menos na hora prevista. Eu passava então a palavra à Eliane, dentro do mesmo, dentro da mesma linha. Sim, então, retomando um pouco para a gente pensar como tem sido traçado as estratégias e os caminhos aqui no Brasil, para a gente conseguir massificar e fazer alianças entre esses dois movimentos. A gente tem feito um esforço muito grande de não caracterizar esses dois movimentos como movimentos antagônicos ou dicotômicos, vamos dizer assim. Movimentos que, apesar das suas origens históricas serem radicalmente diferentes, que têm troncos sociais diferentes, aqui no Brasil a gente tem vivido uma experiência política que aproxima muito essas duas formas de oprimir a população brasileira. Seja o governo com características fascistas e também racistas, que impõe para a gente uma luta fundamentalmente antirracista e antifascista. Porque nós estamos expressando uma realidade de muita precarização do trabalho, de muita violação dos direitos humanos, em que a gente continuamente vem repetindo que a gente está precisando defender o óbvio, defender o salário mínimo, defender o acesso à saúde pública, à educação pública, mas também defender o fim da violência policial e uma série de questões que permeiam o nosso cotidiano e que tem feito os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais em que a Marcha Mundial das Mulheres se insere, que a gente chama aqui como campo político. São os movimentos da luta por reforma agrária, os movimentos da luta por moradia, movimentos sindicais, diversos movimentos sociais aqui no Brasil, que têm se articulado para construir frentes de mobilização, frentes de luta, e esse tem sido o caminho que nós estamos utilizando para conseguir criar unidade. É claro que esses movimentos eles têm também suas pautas estruturantes do cotidiano da luta, mas conjunturalmente a gente consegue elencar temas e alvos para combater em conjunto. Então, inclusive aqui no Brasil, o que tem sido muito interessante é de pensar que as recentes manifestações antifascistas que aconteceram no país foram manifestações organizadas por torcidas organizadas de time de futebol. Essas lutas antifascistas no Brasil foram capitaneadas por essas torcidas, mas em diálogo com diversos coletivos do movimento negro do Brasil, pensando sobre como a eclosão internacional do movimento Black Lives Matter também se traduz para o Brasil como mais um braço da luta antifascista. E aqui a gente tem utilizado como prática, a gente utiliza como prática e como cerne a unidade para conseguir criar força social para combater todos esses males que estão permeando a nossa realidade. Aqui no Brasil, eu já consegui ler e recolher alguns dados
que apontam o crescimento da violência, por exemplo, o crescimento da violência doméstica diante a pandemia, diante desse cenário que a gente está vivendo de isolamento social em diversos países. Aqui no Brasil, a gente infelizmente presenciou um corte muito grande na até então existente Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje é um ministério que se chama, que é o Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Família e das Mulheres. É um ministério assim, misturado, que tem um orçamento reduzido, com uma política absolutamente conservadora. E nem quatro... E com o aumento da violência contra as mulheres nesse cenário, frente à pandemia, esse ministério, até o mês de junho, não havia destinado nem 4,5% do orçamento necessário, do orçamento disponível para o combate à violência às mulheres. Na verdade, a ministra que organiza esse ministério, que é uma ministra chamada Damares Alves, ela faz uma negação à violência de gênero. Ela diz que as mulheres não sofrem mais violências por serem mulheres e que a violência, todo mundo está propício a sofrer. E aí o que a gente tem vivido, que a gente tem presenciado hoje, com o avanço do conservadorismo, com a precarização, a acentuação da precarização do trabalho, a gente está vivendo também uma intensificação das forças, vamos dizer, eu não tenho certeza se é a palavra que vocês usam nos seus países, mas também a gente está presenciando uma intensificação das milícias no Brasil. Milícias que a cada dia têm se provado ser milícias que são organizadas pela família do presidente. Então, tem regiões aqui que são organizadas, tem a sua política totalmente organizada por essas milícias. E daí a gente está vendo uma realidade de acentuação de controle dos territórios, de militarização de violência, advinda dessa militarização e de controle desses territórios, o que nos impede de nos organizar para enfrentar todas essas violências, a violência contra a população negra e a violência também contra as mulheres. Então, no Brasil, apesar das articulações que têm sido construídas pelos movimentos sociais para denunciar, seja no Brasil ou internacionalmente, todas essas violações que têm ocorrido, ainda assim a gente está vendo todo esse cerco conservador se estreitando e criando condições muito difíceis para os movimentos sociais. E aí, quando a gente denuncia a intensificação do racismo, a intensificação do genocídio, ou de fato, né, a institucionalização dessa narrativa genocida a partir do governo e também essa militarização, a gente pensa sobre como essa luta ela não se finda numa luta localizada no Brasil, mas sim numa luta que é global, numa luta global de enfrentamento à extrema-direita. Porque no Brasil a gente vê, a gente tem caracterizado esse governo como um dos braços da extrema-direita nas nossas Américas. E aqui no Brasil a gente tem pensado muito sobre como o feminismo antissistêmico ele tem sido também um agente muito importante em toda essa luta. Porque a cada vez a gente presencia como as mulheres, e principalmente as mulheres negras, têm sido uma voz muito potente de denúncia frente a todas essas violações que nós estamos sofrendo. Então, o movimento feminista ele está profundamente ligado a essas articulações, a essas movimentações antirracistas e antifascistas, anticonservadoras, anticapitalistas no nosso país. É isso. Bem, isto já vai longo. Eu da minha parte, assim, eu devo dizer que houve vários momentos deste debate em que a emoção foi grande, não é? Porque há muita coisa que aqui foi colocada que
fez muito sentido, fez muita ressonância e estava a sentir muito a necessidade deste debate. A nossa ideia, a Liane também precisa de se desconectar, portanto, a nossa ideia é, vamos depois tentar partilhar este debate e fazê-lo e divulgá-lo. Eu pedimos imensa desculpa das dificuldades que tivemos, gastaram o vosso tempo, a vossa boa vontade, a vossa paciência, pedimos imensa desculpa por isso. Eu gostava de deixar a quinta ação da Marcha Mundial de Mulheres teve início no dia 8 de março, portanto, e vai decorrendo, foi completamente apanhada, não é, por este novo contexto, e tivemos e estamos com muitas dificuldades a adaptar-nos a este novo contexto, mas a nossa ideia, portanto, é voltar a arranjar alguma forma de marcar o fim da ação, que será no dia 17 de outubro. Às tantas, antes de fecharmos o debate, eu pedia só à Graça para fazer em 2 minutos só o ponto da situação, qual é a ideia, quais são as perspectivas em relação à finalização da quinta ação da Marcha Mundial de Mulheres prevista para 17 de outubro. Certo, Lídia, bem disseste que toda a agenda ficou comprometida ou afetada por esta situação, mas a nossa luta segue. Estamos confinadas, mas as nossas pautas continuam sendo uma razão para nos articularmos, para nos conectarmos, para fazermos o que pudermos fazer. As restrições impõem-nos limitações, obviamente, então o exercício é usar as alternativas. E quando nós realizamos o 24 de abril, que é o Dia de Ação Internacional, das 24 horas de solidariedade internacional, já o fizemos no contexto da pandemia, e a estratégia usada foi de usar mais a mídia, os meios de comunicação social e as distintas plataformas para podermos colocar as nossas ações na visibilidade a partir dos distintos territórios ou regiões onde nos encontramos. O momento grande, desde a altura do lançamento até a altura do encerramento, no 17 de outubro, estavam previstas distintas ações a partir das coordenações nacionais nas distintas regiões. Mas tínhamos um momento extremamente importante que era temos, né, que é o 17 de outubro, que é o momento do encerramento, que tinha sido pensada uma atividade voltada ao questionamento dos muros e fronteiras. E fala Honduras e El Salvador, onde toda a internacional se reuniria lá para fazer a ação de encerramento, até porque a questão dos muros, a questão das fronteiras é uma questão que estamos a debater, apesar de que há tendência de colocá-la como um problema que afeta a Europa ou o europeu, mas é um problema que está a afetar todos os continentes. Muitas vezes nós dizemos que os africanos, antes de saírem para qualquer outro continente, são forçados a migrar dentro do seu próprio continente, dentro dos territórios vizinhos a si próprios. Mas os fatores, os determinantes desse processo migratório são importantes da gente trazer para a discussão. Então, nosso processo agora é de análise, como pensar o encerramento da ação, trazendo as questões que estão em discussão agora, que é este contexto da pandemia, o impacto da pandemia na vida das mulheres e como é que nós podemos pensar
um momento pós-pandemia ou processos pós-pandemia, pensar uma agenda que será, digamos, a nossa estratégia de enfrentamento das lutas e da nossa realidade, depois que esta fase crítica do confinamento passar, porque sabemos que há um colapso dos vários subsistemas que está a acontecer concomitantemente a este cenário da pandemia. Então, a nossa ação vai acontecer, mas não vai acontecer nos moldes que tínhamos pensado. Está um processo de discussão que certamente usaremos os mesmos canais, essas redes sociais, esses debates de webinários nas distintas regiões. Estamos a pensar momentos em que vamos fazer encontros com todos os membros, que faremos eventos abertos para todos os membros poderem interagir, aonde for possível usar as plataformas. Então, a nível do Comitê Internacional da Marcha, estamos num processo preparatório, mas a tempo devido estaremos anunciando. Por enquanto, vão acontecendo webinários de âmbito regional, e de âmbito também nacional, onde já existem dinâmicas mais interativas. Mas o mais importante é que há muita pauta que está sendo trabalhada a nível das distintas regiões e queremos que isso nos traga para um espaço de mais convergência internacional enquanto construímos o encerramento em outubro. A priori, tínhamos pensado uma escola internacional, uma escola feminista que estava programada para agosto, e essa escola não poderá acontecer de forma presencial, então estamos a pensar em fazer uma breve escola, talvez de 2 dias, associada ao encerramento, portanto, nesse período de outubro. Então, essa escola será virtual, o que significa também que será uma agenda pensada para todos os membros poderem estar juntos nesse momento que será muito próximo ao encerramento da ação internacional. Mas o convite é para que todas as coordenações nacionais partilhem o que estão a fazer, partilhem as discussões que estão a fazer. E temos o boletim revitalizado e as distintas plataformas de comunicação. Então, será partilhado tudo o que estiver sendo feito a nível das coordenações. Aliás, acho que vale a pena fazer uma pequena síntese desse webinar e partilhar, que poderá ser divulgado nas redes que são de âmbito mais internacional. Tá bom. Muito obrigada. Então, beijinhos e até um dia destes. Até já. Até já. Um abraço. Beijinhos, obrigada também. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Beijinhos. Beijinhos, valeu. Tchau. Beijinhos, Graça. Obrigada.